Maravilha. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês agora. Então, aqui na entrada, né, do nosso grupo, a planilha do exercício exemplo que eu comecei com vocês na segunda-feira. Foi só uma pincelada rápida, né? Quem não tem, aproveita e faz o download dela. E aqui a nossa planilha, né? Nós viemos no meio para o final da aula, primeiro fazendo um explicativo, né, de cada planilha que compõe essa pasta. Então, a primeira planilha, o plano de descarga. A segunda vai ser utilizada para construir o plano de carregamento. A terceira aonde a gente visualiza os resultados matemáticos da distribuição de carga. A quarta, os containers que a gente vai trabalhar nesse exercício exemplo. A quinta, a consolidação e o agrupamento desses containers visto aqui na tabela anterior. E a última foi aonde a gente iniciou o exercício, né? A gente só deu, na verdade, uma entrada, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos observar qual é o raciocínio aplicado num software de distribuição de carga. O que ele manipula de informações e como ele manipula essas informações para poder gerar uma distribuição e o analista lá poder conferir, né? Então, nós vamos fazer a prática disso daí utilizando o Excel. A primeira informação que a gente pegou foi com relação à situação do navio depois que ele é descarregado. Então, retirado todos os containers que vão ser descarregados no terminal em Santos, qual é a situação? Como é que está matematicamente o ponto de equilíbrio? Então, aí naquela planilha estabilidade, aqui é onde tem o desenho do navio, a gente tem uma célula em destaque, a célula em amarelo. Essa célula em amarelo, ela está mostrando que a situação da distribuição de carga inicial, pelo fato do número ser positivo, nós temos uma maior quantidade em peso na popa do navio. Se o número fosse negativo, nós teríamos um excesso de carga a mais na proa do navio. E aí nós pegamos esse valor, que é a situação quando o navio está totalmente descarregado. Matematicamente, toda a carga foi retirada dele. Nessa condição aqui. Só está as cargas que não vão sair do navio. O resto foi retirado, que eram os containers verdinhos. E aí trouxemos essa informação aqui para essa planilha que a gente está chamando de raciocínio, que é apenas o desenvolvimento da lógica do processo. A próxima informação que nós vamos buscar é a informação de total de carga. Qual é o total em peso de carga que nós temos para carregar? O software ele precisa conhecer isso. Então, ele vai buscar essa informação olhando essa planilha. Então, nós vamos inserir algumas fórmulas aqui nessa planilha para a gente obter esses valores. Então, na planilha, quantidade de carga, alocar, quantidade, alocar, consolidado, nós vamos colocar algumas fórmulas. Nessa linha onde a gente tem o total de containers, eu vou deletar ela, porque a gente não precisa dela. Então, eu vou selecionar a linha, clicar com o botão direito do mouse em cima dela e vou
excluir. Deixa eu só diminuir um pouco aqui cadê? Isso aqui. Pronto. Aí a gente fica com a planilha aparecendo direto. Então aqui embaixo, ó, eu tenho espaço agora para inserir os valores para totalização. Então eu tenho essa coluna, aonde está aqui os containers 1, 2, 3. Depois eu tenho uma segunda coluna com os containers 4, 5, 6, 7, 8. Uma terceira e uma quarta, aonde estão as cargas perigosas. Então, primeiro, vamos relacionar os valores de totalização por coluna, que vai facilitar, inclusive, para outros cálculos que a gente vai inserir naquela planilha raciocínio. Então, para isso, eu vou pegar aqui, ó, posicionei meu mouse aqui, ó, vocês estão vendo aqui no canto esquerdo, na linha 27, e vou mesclar essas células que compõem a coluna 1, na linha 27. Para mesclar, eu vou vir aqui na página inicial, aí eu tenho lá no alto, quase no centro da tela, uma opção aqui chamada mesclar e centralizar. Então, de 3, 4 células, 1, 2, 3, de 3 células foram mescladas em uma. E nessa célula eu vou destacar, para a gente ver o que a gente vai fazer, vou destacar que é aqui que eu vou colocar uma fórmula para a gente relacionar quantidade vezes o peso bruto total de cada um dos containers que estão nessa coluna. E aí nós vamos obter um peso desses containers dessa coluna. Então, nessa célula que eu estou destacando aqui, o Excel, para ele entender que é um cálculo, né? O Excel é uma planilha, você tanto pode digitar texto, como digitar algo para ele executar uma tarefa, um cálculo específico. Para ele entender e diferenciar que é texto, você tem que dar uma indicação para ele. E para dar essa indicação, você tem que usar o sinal de igual para iniciar. Então, eu estou lá, digitei o igual para iniciar o cálculo. São 3 operações matemáticas. Então, antes de eu escrever a operação ali, eu vou tirar o compartilhamento para escrever no quadro. Então, eu vou lá para o quadro branco. Então, igual. Nós começamos o cálculo dando lá o igual. O que nós vamos fazer? É pegar o valor de quantidade de containers e multiplicar pelo peso bruto total desse container. Então, nós vamos pegar lá quantidade vezes peso bruto total do container. Só que nessa coluna nós temos 3 tipos de container. Então, eu tenho que dar por espaço. Então, vai vir aqui o container da linha 1 vezes o peso bruto total dele. O container da linha 2 vezes o peso bruto total dele. E o container da linha 3 vezes o peso bruto total dele. E eu tenho que somar isso, né? Então, a soma dessa operação mais a soma com essa operação vai me dar
o total que eu quero. Agora, existem duas operações matemáticas diferentes. O vezes e o mais. Vezes e mais. O Excel, ele é um software de cálculo, porém, quem trabalha com Excel tem que identificar para ele qual é o primeiro cálculo que tem que ser executado. E quando a gente diz que esse é o primeiro cálculo, significa que a gente destacou para ele. Então, nessa operação matemática aqui, o primeiro cálculo que tem que ocorrer são as multiplicações. Para isso, tem que deixar identificado para ele através do uso de parênteses. E aí, através do uso de parênteses, ele sabe que primeiro ele tem que executar essa multiplicação e esta multiplicação. E depois ele executa a operação de soma e retorna o total. Agora, lá eu não vou escrever container número 1 vezes peso bruto total. Lá nós vamos estar selecionando células. E toda célula, ela tem uma coordenada no Excel. E essa coordenada, ela é dada por uma coluna e por uma linha. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. A coluna, ela é identificada pela letra e a linha é identificada pelo número. E com o cruzamento da letra com o número, eu tenho a célula registrada. Então, eu só tenho que prestar atenção na seleção da célula que efetivamente eu desejo para inserir no cálculo. Nesse exercício exemplo, nós vamos perceber lá que o primeiro parênteses ele vai ser formado o cálculo célula B3 vezes célula C3. Mais célula B6 vezes célula C6. Mais célula B9 vezes célula C9. Então, eu só tenho que prestar atenção na seleção das células, para não tomar a célula errada e ter resultados errados de cálculo. Cálculos bobos, vamos colocar assim, né? Significa que a gente não prestou atenção na seleção devida. E, para facilitar, utilize o mouse ou o touchpad se tiver no notebook. Então, voltando aqui a compartilhar com vocês, o que nós vamos selecionar? Quantidade, olha o meu mouse lá do lado esquerdo. Quantidade vezes o peso bruto total. Então, para iniciar o cálculo, eu já digitei o igual, que é para ele identificar que ali vai ser um cálculo. Então, aí vem o primeiro container. Abre parênteses, vou lá selecionar a célula da quantidade. Selecionei a célula da quantidade. Toda vez que a gente seleciona algo dentro do Excel para cálculo, ele destaca para a gente, que é para a gente verificar se é aquilo mesmo. Destacou, é a célula que interessa, agora vai inserir o operador. O operador no Excel para multiplicação é o asterisco. Então, asterisco
Aí o destaque agora parou de ficar mexendo, a operação está iniciando. Agora eu tenho que selecionar a célula do peso bruto total do container. Aí vou lá e seleciono lá o 29.000, que é o peso bruto total do container. Selecionei o peso bruto do container, encerrou o primeiro parênteses, fecha parênteses. Aí vem a operação de soma, então, mais. Agora vem o segundo container, abre parênteses, quantidade, asterisco, vezes peso bruto total, fecha parênteses, mais, insere o último container, quantidade vezes peso bruto total, fecha parênteses e dá o Enter. Então aqui embaixo, eu vou aumentar aqui a formatação. Vou destacar milhar para vocês poderem ver melhor. Pronto. Então, a primeira fórmula inserida está aqui. Relacionando os valores de quantidade vezes peso bruto total de cada um dos containers dessa coluna. Tranquilo, queridos? De boa? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, eu vou fazer isso na segunda coluna também. Então, ó, vocês veem que eu selecionei todas as células pertinentes à segunda coluna. Vou mesclar aqui, ó, a opção mesclar. Já vou deixar previamente formatado para vocês enxergarem. Nesse caso, não dá para copiar a fórmula daqui para cá, porque a formatação e a quantidade de células é diferente. Então, nós vamos reinserir a fórmula. E é bom também para a gente praticar, porque trabalhar no Excel hoje em dia não é mais um diferencial, é uma obrigação. Então, a gente tem que saber usar vários recursos do Excel. E o Excel, ele é uma mãe, né? O que aparece aqui, quando a gente abre o Excel, é o chamado Excel básico. Aquilo que o pessoal espera que a gente saiba de Excel avançado, está aqui no final, ó, em mais opções. Então, nós temos aqui suplementos, né? E aqui nos suplementos, a gente tem diversos suplementos do Excel, aonde a gente pode vir a inserir nele VBA. O meu tem um já suplemento que já está adicionado, mas os principais está aqui, ó, é ferramentas de análise, ferramenta de análise VBA. Essas ferramentas aí são interessantes. A que eu mais utilizo está aqui, ó, dados. Não, fórmulas. Cadê o solver? Meu Deus, sumiu meu solver daqui. Tabela, gráfico. Engraçado que lá aparece instalado. Mudou o desenho da barra.
Tem um agora que me pegou, que mudou o desenho da barra e eu não estou achando, é o solver. Ele geralmente ficava aqui nesse cantinho, em dados. Eu ia abrir para vocês para mostrar a ferramenta solver. Ela já faz parte do pacote intermediário e avançado do Excel, que é interessante vocês utilizarem para métodos quantitativos e pesquisa operacional. Mas, voltando ao nosso basicão aqui, que é inserir as fórmulas, né? Quando eu achar a posição da bendita, aí eu mostro para vocês aí onde é que está. Porque a minha já está instalada, só não sei onde é que está aparecendo. Então, a segunda coluna, a mesma coisa. Quantidade vezes o peso bruto total, só que agora são 5 containers diferentes. Então, aqui embaixo tem que aparecer 5 parênteses. Igual, para iniciar, abre parênteses para o primeiro container, quantidade vezes peso bruto total. Fecha parênteses, mais, abre parênteses, quantidade vezes peso bruto total. Fecha parênteses, mais, abre parênteses, quantidade vezes peso bruto total. Fecha parênteses, mais, abre parênteses, quantidade vezes peso bruto total. Mais, abre parênteses, quantidade vezes peso bruto total. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 containers, 5 parênteses. Inseriu o último, dá o Enter. Deu o Enter. Deixa eu só formatar aqui. Então, a segunda coluna deu um peso bruto total, 338 mil quilos. Agora nós vamos nesses agrupamentos aqui, porque esses aqui, ó, o refrigerado, ele tem destino certo. A gente já sabe que ele tem destino certo. Pelas bays desse navio, as tomadas se localizam na bay de popa, bay 10 e bay 14. E na última coluna, que é carga perigosa, carga IMO, mas ela também já tem o destino certo, que é na bay de proa, trabalhando na primeira bay de proa. Então, nós vamos deixar esses grupos identificados, para facilitar da gente não esquecer deles. Então, aqui embaixo, eu vou pegar duas células e vou mesclar elas. Vou chamar ela de, como só tem HC ali, vou chamar de HC. São duas células, então vou aproveitar e vou colocar aqui do lado, deixar apagado, que aqui eu vou colocar o resultado. E a outra eu vou colar aqui embaixo, vou chamar de Riffer. Riffer tem 2E ou 1E? Me faz lembrar aí.
Como é que a Dois gente E. escreve? Não entendi. Repete aí, por gentileza. Dois, professor. 2. Então, Riffer. Eu vou dar um destaque aqui, vou colocar em verde para destacar. E aqui embaixo, vou copiar a de cima. Aqui embaixo eu vou colocar um total. Seria a soma dos dois. Depois. Então agora eu vou por pedaços. Primeiro, o HC. O HC são 2 containers. Então lá na linha do HC vai aparecer 2 parênteses. Quantidade vezes peso bruto total. Quantidade vezes peso bruto total. 2 parênteses, 2 containers. Então, HC, nós temos 166 mil quilos. Agora o Riffer. Fazer a mesma coisa, só que agora só para os containers refrigerados. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 parênteses. Quantidade vezes peso bruto total. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 parênteses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de containers refrigerados. Digitou, dá um Enter. Refrigerado, 408 mil quilos. O total, a somatória dos dois da coluna. Então, na linha do total, eu vou somar 166 somado com 408 mil. Tranquilo até aqui? De boa? Tranquilo, professor. Maravilha. Aí vem a última linha. Última linha não, a última coluna. Carga perigosa. Então, vou mesclar lá a linha. E agora inserir a fórmula aqui. Igual para começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 containers. 8 parênteses. Quantidade vezes peso bruto total.
8 parênteses, 8 tipos de containers. Aí eu tenho um total 254 mil quilos. E aí vou colocar uma última linha aqui embaixo, dar um destaque para ela também. Vou chamar ela de totalização. Vou retocar. Chama a Drica. Bom dia, né? Fecha a porta. Meu celular. E aí nós vamos somar os subtotais de cada uma das colunas. Então, igual 424 mil mais 338 mil mais 574 mil mais 254 mil. Vou só aumentar aqui a fonte. E nós vamos ter um total de 1.590.000 quilos para serem distribuídos. Na linha inicial, a fórmula aqui, voltando para aquela planilha raciocínio, nós vamos levar agora esses valores para cá. Nós vamos começar a montar o raciocínio. Então, primeiro o software pegou a informação da situação do navio, depois de descarregado, e agora aqui nós vamos colocar total de carga a alocar. Esse total de carga a alocar é o 1.590.000 que a gente calculou aqui. Então nós vamos buscar esse valor e deixar ele disponível aqui para a gente. Então na célula em branco, aonde vai ser depositado o valor, eu dou igual, clico lá embaixo na planilha quantidade a alocar consolidado e vou na célula aonde tem a totalização. Seleciono a célula e dou um Enter. Aí ele leva o valor para a célula. Aqui ele está levando uma planilha. Aqui tudo bem, não vai interferir. Ele levou o mesclado. Beleza. Na segunda linha, na terceira linha, perdão, nós vamos começar a enxergar as cargas com destino certo. Cargas com destino certo. Aí nós temos uma já definida. Refrigerado, os reefers. E a outra, carga IMO. Professor, Sim. acabei me perdendo aqui que eu errei na fórmula. Nesses 1.590, você pode voltar nessa parte de onde o senhor chegou a esse resultado? Já volto lá. Beleza. É só você somar 424 mil, a célula do 424 mil, somado com a célula do 338 mil, célula do 574 mil
e a célula do 254 mil. Aqui em cima, na barra de fórmula, Entendi. as células destino. Beleza, valeu. Beleza? E vou destacar aqui também aonde está o reefer, que eu já sei que essa carga vai para a popa, porque as tomadas estão na BI-10 e BI-14 desse navio. E a carga IMO, ela vai para a proa, a começar pela primeira BI. Vou dar um destaque de cor aqui. A mesma coisa aqui. Pronto, gente. Então, assim como a gente fez com 1.590.000, a gente pode buscar o valor na outra planilha. Então, na célula do lado lá dos reefers, digito igual, vai lá na planilha quantidade a alocar consolidado e vai procurar o que é reefer. O que é reefer é o 408 mil. Seleciona a célula do valor 408 mil e dá o Enter. Aí ele levou o valor. Fazer a mesma coisa, só que agora para carga perigosa, carga IMO. Então, digito igual, clica lá na planilha quantidade a alocar consolidado e vai na coluna da carga perigosa, que o valor é 254 mil. Seleciona a célula e dá um Enter. Todo mundo junto? Sim, pelo menos eu tô. Tranquilo? Professor, não dá para dar um minutinho só para a gente finalizar? Sem problema, sem problema. Na hora que tiver pronto, aí você me avisa e a gente continua. Só deixa a outra tela lá, por favor. Essa daqui? Isso, do consolidado. Leva aqui, 25 reais. Aí eu cheguei no relógio, foi pra escola com ele pra tirar de curso. Eu fui tipo assim, rachou. Aí ela escondeu.
Tranquilo? Podemos continuar ou ainda não? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, aqui na planilha raciocínio, a gente sugou alguns dados. O software ele foi buscar lá a informação. Quais são as cargas que já têm um destino certo dentro do navio? E aí ele verifica que o container refrigerado ele deve buscar posicionar na popa do navio e os containers IMO ele deve posicionar na proa do navio. Então ele já deu 2 destinos certos. Agora, quando a gente faz isso, existe uma apropriação matemática. O que é a apropriação matemática? Nesse momento, por conta de já ter definido o destino de 2 grupos de carga, matematicamente, o equilíbrio do navio ele vai se alterar. Então, significa que, matematicamente, aqui nós vamos criar uma linha chamada nova situação de equilíbrio, que é para a gente lembrar, ele está manipulando informação e agora ele verifica como é que está o equilíbrio do navio. Então, nova situação de equilíbrio com a apropriação E aí eu vou colocar aqui carga, vou colocar somatória IFER, mais IMO. A gente sabe que essas cargas já têm um destino certo. E aí o equilíbrio do navio, ele vai mudar. Agora eu tenho que ter o cuidado no seguinte, na hora de fazer o cálculo aqui, assim como nós temos que ter o cuidado, o software tem uma regra lá, que ele avalia se o número é maior que 0 ou se o número é menor que 0. No nosso caso aqui, na nossa avaliação, 102.000 é um número maior que 0 ou é um número menor que 0? É positivo ou negativo? Positivo, professor. Positivo. Aí ele vai consultar a regra dele lá. Quando eu tenho um número positivo, onde eu tenho mais carga? Na popa ou na proa? Popa, né? Na popa, exatamente. Não posso esquecer disso. Na popa. Então, na hora de fazer o cálculo aqui, eu tenho que levar em consideração o posicionamento dos valores matemáticos. Porque se o número for negativo ali em cima, o posicionamento dos valores também se altera. Então, vamos começar o raciocínio. Então, na célula, aonde a gente vai dar o resultado, igual, para começar o cálculo. Então, o primeiro valor que eu vou inserir é a situação do equilíbrio do navio, os 102.000. Aí pergunto eu para vocês, quando eu colocar a carga Riffer, eu estou somando, aumentando o peso na popa, ou eu estou subtraindo, reduzindo o peso da popa? Vou refazer a pergunta. Está aumentando. Eu estou aumentando, perfeito. Né? A gente já sabe que tem carga a mais na popa, e se eu colocar os containers refrigerados, esse valor ele vai aumentar. Então, no caso, estaria
somando. Então, somando mais 408 mil. E aí o raciocínio que a gente tem que ter aqui, e que o software também tem, porque ele está parametrizado com essa regra, que quando ele colocar carga na proa, ele vai estar subtraindo. Então, ele vai estar diminuindo a quantidade da diferença em favor da popa. Então, menos 254 mil, que é a carga IMO. E aí, a nova situação do equilíbrio que está no navio. Então, matematicamente, apropriando o total de containers reefers e o total de containers IMO, a diferença, o equilíbrio, né? Para atingir o equilíbrio do navio, ao invés de diminuir, ela aumentou matematicamente. Perfeito, queridos? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Maravilha. E além disso, pelo fato de já ter utilizado matematicamente o reefer, a carga refrigerada e a carga perigosa, os valores matemáticos 408 mil e 254 mil foram retirados do total de carga a alocar. Então, nós vamos criar uma linha aqui, nova quantidade de carga a alocar. E vai ser dado, então, igual total, 1.590.000, menos os containers reefer, menos os containers IMO. Tranquilo até aqui, queridos? Sim. Maravilha. Desculpa, qual é a fórmula desse último? É o total de carga a alocar, 1.590.000, menos container reefer, 408 mil, e menos a carga perigosa, 254 mil. Beleza. Aí pergunto eu para vocês, qual é a quantidade de carga que a gente precisa alocar para dar estabilidade à embarcação? Hã? Nesse momento, depois da primeira apropriação matemática de carga, aí vem a pergunta, porque teve um resultado, né? Essa apropriação gerou um novo resultado de equilíbrio. Aí eu pergunto, para atingir o equilíbrio, quanto de carga precisa ser alocado e aonde? Teria que redirecionar os 256 mil para a proa? 256 mil para a proa, exatamente. Então, agora, no nosso raciocínio, nós vamos colocar aqui quantidade de carga para atingir o equilíbrio. Lembrando que para atingir o equilíbrio, o valor tem que ser igual a zero. Se eu estou em desequilíbrio, 256 mil quilos de carga na popa, eu preciso de outros 256 mil quilos
na popa. Então, quantidade para atingir o equilíbrio. E aí a gente destaca aqui, proa. Essa carga tem que ser direcionada para a proa. E o valor tem que ser 256 mil. Tranquilo, queridos? Tranquilo? Beleza. Belezinha. Maravilha. Quando a gente pegar 256 mil quilos de carga para colocar na proa de forma a atingir o equilíbrio, deixar o valor do equilíbrio igual a zero, esses 256 mil eu vou retirar dessa linha anterior, nova quantidade de carga a alocar. Então, o software está raciocinando, ele fala, bom, agora eu não tenho mais 928 mil, eu tenho menos. Então, nós vamos colocar aqui uma linha para fazer essa lembrança. Nova quantidade de carga a alocar depois do equilíbrio. E aí, isso daí vai ser 928 mil menos 256. Então, selecionar aqui na célula do lado, igual 928 mil menos 256 de carga que foi retirado para dar o equilíbrio. E sobrou 672 mil. Nós fizemos uma primeira... Tudo isso é o pensamento matemático, o raciocínio que o software está trabalhando. Primeiro, ele trabalhou com todas as cargas com destino certo, definido quem é proa e quem é popa. Logo em seguida, ele ajustou o equilíbrio do navio e, por fim, sobrou uma quantidade de carga. Lembrando que o navio está em equilíbrio agora. Se o navio está em equilíbrio, o que eu faço com essa carga que está aqui sobrando agora? Os 672, professor? Não entendi. Os 672 teria que dividir para proa e Isso, para proa? exatamente. O 672. O que eu faço com ele? Divide proa e popa? Proa e popa? Exatamente. Distribui de forma longitudinal. Proa e popa. Aí eu pergunto, divido em igualdade ou não? Acho que seria igualdade. Igualdade, exatamente. Então, essa daqui seria a última distribuição. Então, eu vou colocar aqui, última distribuição e destacar em igualdade para popa e proa. Então, seria igual os 672 mil dividido por 2. Então, 336 mil vai para popa e 336 mil vai para a proa. Todo esse raciocínio ele está fazendo de forma sincronizada, distribuindo. Nós não temos condições de fazer de forma sincronizada.
mas a gente tem a ideia do que ele está fazendo em tempo real, o software. Agora, baseado nesse raciocínio, nós vamos começar a prática, né? Aquilo que ele faz em conjunto, em termos de cálculo e depois distribuição, nós primeiro desenvolvemos o raciocínio e agora nós vamos, pedacinho por pedacinho desse raciocínio, construindo ele através dos containers que a gente tem para distribuir, que são esses aqui. Tranquilo? De boa? Beleza? De boa ou não de boa, queridos? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, agora nós vamos aqui nessa planilha, quantidade a alocar consolidado. Seleciona ela, vai com o mouse em cima do nome dela, clica com o botão direito. Na hora que clica com o botão direito, abre essa janela de opções e vai lá na opção mover ou copiar. Mover ou copiar. Clica nela, aí ela vai pedir a direção é mover para o final e tem a caixinha de seleção aqui embaixo, seleciona a caixinha, criar uma cópia. Mover para o final e criar uma cópia. Feito isso, dá o OK. Aí ele vai copiar a mesma planilha, né? Criou uma cópia. E agora nós vamos renomear ela, seguir o que nós fizemos aqui. Primeira coisa que foi feita foi trabalhar com container Reefer. Então, nessa cópia, eu vou renomear ela. Então, eu vim aqui ó, no título, cliquei com o botão direito do mouse, opção renomear. Vou renomear para Reefer. Essa planilha, ela só vai ilustrar para mim container Reefer. O que não é Reefer, eu vou apagar. Então tem um monte de coisa aqui que não interessa para mim dessa planilha. O que interessa está nesse miolo, container 11 até o 16. O resto não interessa. Então eu vou apagar. Então eu vou apagar a primeira linha. Vou excluir. Vou apagar os containers carga perigosa. Vou apagar a linha que pega aqui o HC. E vou apagar as primeiras colunas. E vou só deixar destacado o container Reefer que me interessa. E a mesma coisa eu vou fazer aqui nas linhas. Vou excluir aquilo que não interessa. E fiquei só com o container refrigerado. Tranquilo, queridos? Eu vou dar um tempo aí para vocês chegarem na mesma situação.
Todo mundo junto ou ainda não? Alô? Que já tá ok, professor. Todo mundo ok? Tá junto aí? Sim. Maravilha. Então, a próxima coisa que nós vamos pensar agora é o seguinte. Ele já sabe que essa carga vai para a popa. Agora, o que ele tem que fazer? Qual é a divisão que tem que ser feita agora com esses containers? A carga vai para a popa. O segundo pensamento, qual que é? Qual deve ser, perdão? Carga IMO? Não. Nós vamos continuar aqui no reefer. A gente ainda não concluiu o reefer. A gente só está vendo o grupo. Mas ainda não está efetivamente distribuído. A segunda linha de distribuição, a gente tem que relacionar aquelas 3 linhas do plano do navio, né? A linha de proa e popa, a linha de bombordo e boreste e a linha porão convés. Então, agora, nós vamos para a segunda linha. Nós fizemos a primeira linha, linha de proa e popa, até o presente momento, matematicamente falando. Agora, nós vamos para a segunda linha, bombordo e boreste. Então, para fazer a divisão nessa segunda linha, nós vamos criar 2 colunas nesse quadro. Então, ó, seleciona a primeira linha, lá em cima, lá, quantidade a alocar. Quantidade a alocar, não. Acho que é quantidade a alocar, é ela mesmo. Eu não me lembro a posição que nasce a linha nova. Então, seleciona a coluna lá, a célula onde está lá, quantidade a alocar. Lá em cima, tem aqui, ó, na aba página inicial, lá do lado direito, tem uma opção chamada inserir. Do lado tem um triângulozinho para selecionar. Clica no triângulozinho. Aí ele dá algumas opções. O que nós queremos é coluna. Então, clica em inserir colunas. Não era nessa primeira. Dá lá o voltar. Vai lá em cima, aí desfaz o inserir colunas. É aqui no tipo de container, para ele criar a coluna do jeito que a gente precisa. Dá o voltar, retorna à origem do desenho, e aí aqui na coluna seleciona a célula tipo do container. E aí novamente, página inicial, a opção lá, inserir, clica no triângulozinho e vai na opção inserir colunas.
clica nela, ele criou uma coluna em branco ao lado da quantidade a alocar. Faz isso uma segunda vez. Então, volta lá no inserir, abre o triângulozinho e seleciona a opção inserir colunas. E aí a gente tem duas colunas inseridas. Tranquilo até aqui, queridos? De boa? Tranquilo. Sim. Maravilha. Lá em cima, eu vou destacar Bombordo e Boreste. Então, lá no título, Bombordo, Boreste. Repara o seguinte. Na coluna quantidade para alocar, ela está mesclada. O valor 8, ele está mesclando 3 células. Já na coluna Bombordo e Boreste, ela não está mesclada. Apesar de ter o mesmo formato da coluna quantidade a alocar, as células não estão mescladas. Então, nós vamos só formatar. Para formatar sem perder tempo, seleciona a quantidade de células da coluna quantidade para alocar, Ctrl C, que é copiar. Então aí está o intervalo copiado. Vai na coluna do lado, Bombordo, lá na primeira célula, onde está o meu mouse. Aí dá um Ctrl V. Vai na segunda coluna, Boreste, na primeira célula em branco da coluna Boreste e novamente dá um Ctrl V. Agora todas as células da coluna estão mescladas. Eu só vou apagar o quê? Os valores. Então, deixar ele em branco. Eu vou só trocar a cor aqui, só para a gente ter uma visualização separado para Bombordo e Boreste. Escolher aqui uma cor. Uma cor para Bombordo, outra cor para Boreste. Vou destacar aqui os valores para vocês enxergarem melhor. 14, vermelho e negrito. Lá embaixo, aonde tem lá a última linha da tabela, na coluna Bombordo, nós vamos também criar uma fórmula selecionando a quantidade de containers que eu vou colocar aqui em Bombordo vezes o peso bruto total do container. Então, lá embaixo, na última linha, para iniciar a fórmula, igual. São 6 containers diferentes, então 6 parênteses. Então, o primeiro parênteses, abre parênteses, na coluna Bombordo, seleciono a célula aonde eu vou digitar um valor para a quantidade. Vezes
peso bruto total do container. Fecha parênteses, é o primeiro. Mais, agora vem o segundo container, abre parênteses. A quantidade que eu pretendo colocar ali, vezes peso bruto total. Fecha parênteses. Um detalhe que vai ser interessante, vocês, a maioria, se não todos, conhece aquele recurso do Excel de inserir, usar, né, utilizar a tecla do cifrão, onde o cifrão, quando o Excel ele faz a leitura numa fórmula do cifrão, para ele está dando a indicação que o valor daquela célula não vai se alterar se eu copiar essa célula, essa fórmula, perdão, para um outro local. Então, nós vamos usar esse recurso agora para fixar o valor do peso bruto total. Então, para fixar o valor do peso bruto total, é a coluna onde eu tenho aqui os 6.000, que é o peso bruto de cada um desses dois containers. É a coluna E. Lá em cima, na barra de fórmula, aonde está lá a letrinha E, eu cliquei antes da letra, entre o asterisco, que é o sinal de multiplicação, e a letra E. E aí, quando eu digito cifrão antes, cifrão depois, significa que eu quero que o valor dessa célula ele seja mantido lá na frente quando eu for copiar essa fórmula. E a mesma coisa no segundo parênteses. Alguém lembra a tecla de atalho? Estou tentando lembrar aqui, acho que é Alt... F4, professor. F4, né? Exatamente. Clica no F4 e ele já coloca o cifrão antes e depois da letra. Então, ó, vou apagar, vou digitar E7 de novo. E aí eu posicionei meu mouse antes da letra. E aí eu clico lá F4 e ele já insere automaticamente o cifrão antes e depois da letra. Se eu esquecer da tecla F4, é só digitar que vai chegar no mesmo resultado. Então, finalizou o segundo parênteses, mais, volto lá na coluna quantidade que eu pretendo colocar, vezes o 12.000, que é o peso bruto total. Aperta o F4, aí ele coloca o cifrão antes e o cifrão depois da letra E do peso bruto total, fecha parênteses. Mais, vai para outra linha de container. Quantidade pretendida vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses. Mais, abre parênteses, quantidade a ser colocada, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses. Mais, abre parênteses, o último container, quantidade vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses e dá o Enter. Tranquilo, queridos? Todo mundo junto? Tranquilo, professor.
Maravilha. Então, nessa célula aonde foi colocada a fórmula, a gente iria criar a mesma fórmula para a coluna Boreste. Só que a gente não precisa redigitar a fórmula, né? Como a gente já tem a fórmula preparada na coluna Bombordo, o que nós vamos usar é um outro recurso do Excel de copiar a fórmula e manter a integridade para a coluna Boreste. Quando a gente fala manter a integridade, significa que ele vai alterar a coluna da quantidade, então ele vai mudar a letra da coluna C, que é Bombordo, para a coluna D de dado, que é Boreste. Porém, ele vai manter a integridade com a coluna E, que é a coluna do peso bruto total de cada um dos containers. E para fazer isso, a gente vai usar esse recurso do Excel, selecionando a célula aonde tem a fórmula que a gente deseja copiar. Aí a gente percebe que essa célula, ela é um retângulo, 4 cantos. E percebe que no canto direito inferior existe uma diferença em relação aos demais. É um quadradinho. E toda vez que eu encosto o mouse nesse quadradinho, o mouse muda de formatação, muda de forma, né? Ele está inicialmente uma cruz mais larga, de fundo branco, e quando a gente encosta no quadradinho, ele vira uma cruzinha mais fina, de fundo preto. Então, encosto o mouse nesse quadradinho, no canto inferior direito da célula, clica com o botão esquerdo e segura, clica e segura o botão esquerdo do mouse e arrasta para a célula do lado. Arrastou para a célula do lado, solta o botão esquerdo e ele copia a fórmula, mantendo a integridade. De boa, queridos? De boa. A planilha está pronta. O que nós vamos fazer? Fazer uma distribuição de carga para Bombordo e Boreste, né? Então, o que a gente quer? Igualdade ou diferença? Pergunto eu para vocês. Igualdade na distribuição ou diferença? Igualdade. Igualdade, exatamente. Então, a gente percebe aqui que nós temos números pares de containers a serem alocados. Quando é número par, é uma maravilha, porque o número par não dá quebradinho na quantidade de container. Não dá para dividir um container em 2, né? Colocar um pedaço dele em Bombordo e um outro pedaço dele em Boreste. Então, significa que lá na frente nós vamos pegar uma planilha que vai ter número ímpar. E aí a gente vai ter que olhar com mais carinho. E o software também faz isso. Como é que ele faz? Ele vai apropriando e vai fazendo análise de tentativa e erro. E aí, quando ele chega no resultado adequado, ele retorna com o resultado. Significa que ele verifica as probabilidades. Nesse caso aqui, que o número está par, basta eu dividir por 2. Eu tenho 8 containers para serem alocados. Então, é 4 para Bombordo, 4 para Boreste. Tranquilo, queridos? E faço a mesma coisa para os demais. É tudo número par. Então, 2 para Bombordo, 2 para Boreste. Aqui é 2, 1 para Bombordo, 1 para Boreste. Também é 2, 1 para Bombordo, 1 para Boreste. 6, 3 para Bombordo,
3 para Boreste. 6 de novo, 3 para Bombordo, 3 para Boreste. E aí eu tenho uma divisão em peso por igual na segunda linha de navegação. Bombordo e Boreste. Tranquilo, queridos? Sim, boa? Belezinha. Maravilha. Queridos, eu estou vendo aqui a hora, né? São 20h36. A gente iria dando continuidade, né? A gente iria para a segunda linha aqui, carga perigosa. O que nós fizemos como raciocínio aqui, nós vamos fazer em igualdade para carga perigosa. Então, vamos só deixar a planilha já engatilhada, que é para a gente saber que semana que vem é a partir dali que a gente vai continuar. Então, a planilha Riffer já está pronta. Agora nós vamos nos preocupar com carga perigosa. Volta lá na planilha quantidade a alocar consolidado. Então, estamos na planilha quantidade a alocar consolidado. Clica o botão direito do mouse e vai lá na opção mover ou copiar. Clica na opção mover ou copiar. Vai na opção mover para o final e na caixinha de seleção criar uma cópia. Mover para o final, criar uma cópia e dar o OK. Aí ele copiou a planilha, vou renomear ela. Clico com o botão direito do mouse, vou lá na opção renomear. Aí vou chamar de IMO e dou o Enter. IMO. E vou só deixar preparado ela para a semana que vem. Então, o que me interessa aqui? É justamente essa região. Então, eu vou tirar aqui a primeira linha. E vou tirar todas as colunas até chegar no que me interessa, que é carga perigosa. Selecionei toda a região e vou excluir. E fiquei só com carga perigosa. E hoje nós vamos parar aqui. Vamos deixar só ela aí e a partir da semana que vem eu já sei que o ponto é aqui e a gente dá continuidade. Então eu vou clicar aqui lá em cima, lá no alto, quase à esquerda, né? Tem lá o íconezinho do disquete. Clica lá em salvar ou vai lá em arquivo e vem aqui na opção à esquerda, salvar. E aí pode fechar a planilha que os dados já estão salvos. Certo, queridos? Tranquilo? De boa? De boa, professor. Tranquilo, obrigada. Maravilha. Queridos, alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, ou podemos encerrar? Podemos, então? Então, maravilha. Queridos, eu me despeço de vocês aí, desejando a todos aí uma boa quarta-feira, boa aula depois do intervalo, né? Bom final de semana e até segunda-feira da semana que vem. Beijos e abraços a todos, fiquem com Deus. Até mais, queridos. Obrigada, professor. Boa noite. Professor, Boa noite, professor. meus Boa anjos. noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Boa noite, queridos. professor. Boa noite, filhão. Boa noite, professor. Valeu, meu anjo. Fica com Deus. Amém. O senhor também fica com Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, queridão. Boa noite. Fica com Deus.